aluno, olá querida aluna, vamos aqui iniciar mais um bloco de questões, chuva de questões, aquele resumo certo, aquele tiro perfeito na sua prova, aonde você vai lembrar da minha pessoa, vai lembrar das dicas valiosas e vamos gabaritar a prova que está por vir. Hoje o tema da nossa aula é, olha na tela, foca na tela, o tema da nossa aula hoje, senhores, é aspectos econômicos e políticos em um cenário mundial. É isso que nós vamos trabalhar. Pessoal, é interessante lembrar o seguinte, quando a gente analisa os aspectos econômicos e políticos, nós temos que entender que tem um contexto histórico e nós temos que entender que tem um contexto atual dinâmico. Então é muito importante, e eu já vou começar hoje trazendo um contexto extremamente atual, um contexto extremamente importante para a sua prova. Olha aí na tela, a primeira questão, SPSEC 2019. Ela diz o seguinte, ela diz, Brexit, o Brexit, deixa eu sublinhar aqui, é uma abreviação para British Exit, olha o inglês aí, teacher, o inglês aqui é fenomenal, ou seja, saída britânica na tradução literal para o português. Esse é o termo mais comumente usado quando se refere à decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. Galera, esse assunto aqui tem uma grande chance de cair na sua prova. Então ela tem uma chance imensurável de cair na sua prova, porque é um contexto atual. Essa questão da SPSEC ela é uma questão tanto quanto simples, ela nem cobra uma parte muito conceitual, ela cobra mais uma parte referente nem tanto ao próprio Brexit, mas sim em relação ao Reino Unido e sim. Então olha só, continuando aí na tela. Considerando a composição do Reino Unido, escolha aquela que melhor expressa a representação cartográfica do Brexit dentro das alternativas. Ou seja, que representação cartográfica, professor? A representação cartográfica do Reino Unido. É isso que ele quer saber. E aí vamos lá para os itens. Nós temos aí 4 mapas e qual desses mapas representa o Reino Unido? Primeira coisa que a gente tem que saber, quem faz parte do Reino Unido? Então nós temos a Inglaterra, nós temos a Escócia, nós temos País de Gales e nós temos a Irlanda do Norte. Esses são os países que fazem parte do Reino Unido, ou seja, sob a tutela da Rainha Elizabeth. E aí a grande questão, qual desses 4 aqui, desses 5, fazem parte? Basicamente, a gente tem que identificar o que é cada um. Então, a Inglaterra é esse aqui, ó, vou botar um i aqui de Inglaterra. Aqui em cima nós temos a Escócia. Aqui no canto nós temos País de Gales, vou botar um G, que G é horroroso, né? Deixa eu apagar esse G aqui e fazer melhorzinho. Aqui o G. E aqui nós temos a Irlanda do Norte. Então perfeito, alternativa já aí na cara, a letra A. E os demais são errados por quê, professor? Aqui faltou marcar a Escócia, aqui faltou marcar a Irlanda do Norte, aqui marcou a Irlanda do Sul, que não faz parte do Reino Unido. Aqui faltou Gales e Escócia, beleza? Agora, meu aluno, olha aqui, olha só. Olha nos meus olhos, porque eu vou te falar. Se esse ano caiu uma questão sobre Brexit, vai ser sobre o seu contexto. E pensando nisso, eu trouxe uma questão que não é de carreiras militares, mas que cobra muito bem, principalmente o que motivou o início de querer sair o Reino Unido da União Europeia. Lembrando que a União Europeia é o bloco econômico mais desenvolvido do mundo e nunca antes da história ninguém tinha solicitado a sua saída, muito pelo contrário. As pessoas solicitavam, os países solicitavam querer entrar na União Europeia. Então isso foi um fato histórico. E por quê? Olha aí na tela, eu trouxe essa questão da UEG, Universidade Estadual do Goiás, de 2020, é uma questão super recente, e que diz: o Brexit vem sendo discutido desde 2016, quando no plebiscito cerca de 52% da população do Reino Unido decidiu pela sua separação da União Europeia. As
Origens desse movimento separatista se devem ao quê? Aí a letra A. Se devem à dificuldade de cumprimento de acordos comerciais, de imigração, de relações trabalhistas entre o Reino Unido e a União Europeia? E tem errado, gente. Não foi por conta disso que o Reino Unido queria sair, né? Não foi uma dificuldade de cumprimento de acordos comerciais, muito pelo contrário, o Reino Unido ele sempre cumpriu. Ele se sente lesado, mas ele não descumpria. Então o A está errado. Letra B. Aos conflitos entre Irlanda do Norte e a República da Irlanda em relação aos acordos comerciais, de imigração e de relações trabalhistas? Errado, gente. O principal envolvido nesse contexto dessa crise política que envolve a União Europeia é a Inglaterra principalmente. Então a Irlanda do Norte e a Irlanda não entram. Até mesmo porque a Irlanda também não faz parte do Reino Unido. Item C. A quebra de contrato entre a União Europeia e o Reino Unido, o que gerou uma multa de cerca de 200 milhões de reais a ser paga pelo Reino Unido. Errado também, né? Não teve quebra de contrato nenhum. Item D. Ao fechamento das fronteiras entre Irlanda do Norte, que compõe o Reino Unido, e a República da Irlanda, país independente, não teve fechamento de fronteira, muito pelo contrário. Tanto o Reino Unido como a Irlanda, eles fazem parte da União Europeia. Então as fronteiras continuam e sempre foram abertas com livre circulação de pessoas. E o item E, a percepção da população de que a permanência, agora aqui é a chave, né? Por eliminação a gente já sabe o que é. A percepção da população de que a permanência do Reino Unido na União Europeia trazia prejuízos à economia dos países, principalmente e especialmente a da Inglaterra, ok? Pessoal, corta pra mim e presta bem atenção. Se liga que a questão econômica foi um dos fatores, mas nós tivemos outros fatores importantes. Um deles a questão imigratória. Nesse contexto foi quando nós tivemos aquele boom, aquele número grande de imigrantes, principalmente provenientes da guerra da Síria, entrando na Europa. E aí a União Europeia estipulou um quantitativo de cada país deveria receber. E o Reino Unido e a Inglaterra também não concordaram. E aí um detalhe, a população se manifestou. Quando a população se manifesta, vocês têm que lembrar que essa população ela vai ser um número específico. Vai ser quem? Os mais idosos. Beleza? Os mais idosos. Tranquilo? Então esse é um assunto muito importante, grande probabilidade de cair na sua prova, atualidade pura, extremamente importante, beleza? Vamos para a nossa próxima questão, tá aí na tela, SPSEX 2018, gente. Vamos lá, olha aí o enunciado, diz o seguinte. Desde o início da década de 80, a China tem sido a economia que mais cresce no mundo. Há uma taxa média de 10% ao ano. Como consequência desse impressionante crescimento, o PIB chinês aumentou 2.810% e se tornou o segundo maior do planeta. Pessoal, lembrando mais uma vez, olhem aí na tela o formato dessas questões. Corta para mim, se liga, presta bem atenção, candidato e candidata. Essas provas, SPSEX, ESA, Academia da Força Aérea, carreiras militares em geral, elas gostam desse tipo de questão. Que tipo de questão? Vão ser uma espécie de julgar os itens, certo e errado, e no final você marcar aquela sequência de itens corretos. Então vamos lá para o primeiro item que está aí na tela, que diz o seguinte. A presença de enormes reservas de minérios e combustíveis fósseis, então, lembrando, combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. A presença de enormes reservas de minério e combustíveis fósseis no subsolo chinês, que concede ao país autossuficiência, essa aqui é a palavra-chave, hein? Autossuficiência em termos de matéria-prima e fontes de energia, caracteriza como grande exportador mundial de petróleo. Gente, na cara, nitidamente que essa questão está errada. Corta para mim. Dois pontos importantes. Primeiro ponto, qual é a principal fonte energética na China? Carvão mineral.
Não é à toa que eles não participam do Acordo de Paris, não participam do Protocolo de Kyoto, que são acordos mundiais sobre o meio ambiente. Por quê? Porque eles têm uma grande reserva de carvão. Então quando ele fala aí, ó, é grande exportador de petróleo, não. Na verdade ele importa petróleo. E também ele utiliza o seu próprio carvão para o mercado interno. Beleza? Então esse item ele está errado. Quando diz reservas de minério, até aqui tá certo, beleza? Combustíveis fósseis, certo também. Agora, falar que exporta petróleo, o item se torna errado. Olha na tela aí, o item de número 2, ele diz o seguinte: o modelo de economia planificada, que promovendo o crescimento econômico com equilibrada distribuição de renda, amplia o mercado consumidor interno chinês, um dos mais gigantescos do mundo, e elimina a desigualdade social. Senhor amado, Jesus amado, presta atenção, candidato. Olha aqui para mim, foca aqui para mim. Olha só, quando a gente fala em China, a gente tem que perceber da China em dois aspectos. Professor, dois aspectos. Quais? Vou te falar agora. Primeiro, aspecto econômico. Então, quando a gente fala em aspecto econômico, a gente tem que lembrar que a China ela é uma potência atualmente, a segunda economia do mundo. Estudos mostram que até em 2022, se continuar da forma que está, ela pode se tornar a maior potência do mundo. Fatos que geram hoje o quê? A guerra fiscal entre China e Estados Unidos. Perfeito. E um outro aspecto, social. Quando a gente fala em aspecto social, a China ela é extremamente desigual. A China, ela é extremamente desigual. Olha aqui na tela para mim um ponto interessante. Eu peguei aqui um índice do desenvolvimento humano dos BRICS, aonde a China faz parte, dados de 2019. Se você observar, a China ela está em 85º lugar no índice de desenvolvimento humano. Professor, o que um índice de desenvolvimento humano mede? Saúde, educação e renda per capita. Saúde vai ser expectativa de vida, educação, tempo médio nas escolas, renda per capita, o que teoricamente cada um ganharia. E se você observar aqui, você vai ver que para a segunda economia, a China ela está muito mal. Cuidado, ela apresentou melhoras? Apresentou. Ela era antes a 114ª. Professor, que posição é essa? 114, para quem não entendeu, beleza? Então 114ª, então hoje ela está em 85º, né? O Brasil está aqui, ó, em 79º, ou seja, é um país desigual. O fato da China ser uma potência econômica não elimina as desigualdades sociais. Logo, aqui diz que elimina as desigualdades sociais, olha aí na tela, no item 2, elimina, não elimina, o item 2 também está errado. Vamos lá para o item 3, que diz o seguinte: a liberalização econômica e os baixos custos de mão de obra, principal fator de competitividade da indústria chinesa, têm sido fundamentais para o crescimento econômico do país. Que liberalização econômica é essa? Meus queridos, lembrem-se, olha para mim. A China ela é um país ainda com características socialistas, só que ela criou um socialismo adaptado, que é o socialismo de mercado. O que é o socialismo de mercado? Politicamente eu sou socialista, tenho um partido único, lá o Partido Comunista, mas economicamente eu vou aderir práticas capitalistas. E aí no caso a gente pega então a socialismo, política de mercado, capitalismo. Beleza? Então eles vão ter essa liberalização. Claro, eu posso chegar lá e colocar uma indústria transnacional aonde eu quiser na China? Não posso. Tem as zonas exclusivas, as áreas específicas para ser o investimento. Então esse item aqui fala que a liberalização econômica e os baixos custos da mão de obra, principalmente fator de competitividade da indústria chinesa, o item está correto. Então o item 3 está corretíssimo. E o item 4, o esforço chinês em atrair indústrias intensivas em capital para as chamadas zonas de desenvolvimento econômico, que são essas áreas que eu acabei de falar que podem receber indústrias, fazendo com que nas últimas décadas o país esteja entre os maiores receptores de investimentos produtivos do mundo. Item certo, beleza? Então para marcar lá item 3 e 4, o item 3, perdão, 3 e 4? Item 3 e 4, 3 e 4, letra E, beleza? Tranquilidade pura. Professor, se eu soubesse
que a 1 e a 2 realmente está errado, eu já poderia eliminar essa, nem precisava ler a 3 e a 4 que eu sabia que era exatamente. Essa é a ideia desse tipo de questão. Marca aquelas que você tem certeza e aí você elimina 2, 3 ou até todas as possibilidades. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para a próxima. Então joga na tela aí a nossa próxima questão. Questão da SpaceX também, 2018. Pessoal, mesmo nível, mesmo padrão de questões, também falando sobre a nossa querida China em alguns pontos. Então vamos dar uma olhada aqui com marca-texto. As fronteiras políticas internacionais definem limites entre diferentes soberanias. Contudo, a soberania do Estado não se circunscreve apenas no território terrestre. A respeito da soberania do Estado brasileiro, tanto em território terrestre como marítimo, pode-se afirmar que... Pessoal, antes da gente ler as afirmativas, gostaria de trazer 2 trechos de 2 artigos para vocês aqui. O artigo 20 da Constituição, inciso 2º, que diz: a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. O outro que eu quero trazer para os senhores é da Lei 8.617, artigo 93. Estou me sentindo agora o professor de Direito. Acompanhem comigo aí o artigo 2º, que diz: a soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo. Artigo 3º. É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. E aí trouxe alguns incisos sobre esse artigo 3º que diz: a passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial, à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida. Beleza? E o inciso 2º, a passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, mas apenas na medida em que tais procedimentos constituem incidentes comuns de navegação, ou seja, impostos por motivos de força ou por dificuldade grave. Beleza? Então ele pode parar, ele pode ter ali algum problema, não tem nada contra isso. Ou tem por fim prestar auxílio a pessoas, a navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade grave. Olhando isso aí, o que eu quero que os senhores entendam? Aí eu delimitei o que seria esses limites de fronteira do Brasil. Por quê? Porque a questão está cobrando basicamente isso, um conhecimento básico do que seria o território brasileiro. Então olha o primeiro item. O primeiro item diz: a faixa de fronteira terrestre definida na Constituição corresponde à área de 150 km. A gente acabou de ver, está certo. De largura ao longo do limite terrestre. E cabe aos governos de cada estado e federação executar as ações de polícia de fronteira nessa faixa. Aí isso aqui torna errado. Beleza? Isso aqui se torna errado por quê, professor? Porque não cabe aos governos do estado. No que diz a fronteira terrestre nacional, cabe à União, beleza? Cabe à União. Tanto que a gente são aqui, ó, são bens da União. Então cabe à União, o item 1 está errado, beleza? Item 2. O Estado brasileiro possui soberania quase que total sobre o seu mar territorial, com exceção apenas do que ter que respeitar o direito de passagem inofensiva de embarcações e de outros países nessa área, conforme a Convenção da ONU em 1994, aqui nitidamente esse item está o quê? Correto, beleza? É o que ele diz aqui no artigo 2º e no artigo 3º, principalmente no inciso 1º do artigo 3º. Como dizem os professores de direito, como disse, texto de lei, só que aqui é o texto da geografia, basicamente, beleza? Item 3, ele vai dizer o seguinte: embora a Zona Econômica Exclusiva, a famosa ZE, estejam limitadas a uma faixa de 200 milhas náuticas de largura da costa, a plataforma continental em diversos trechos ultrapassa esse limite, o que pode ampliar
as fronteiras de exploração, chamada Amazônia Azul. Pessoal, olha aqui. Teoricamente, o mar territorial ele vai aí aproximadamente até 200 milhas náuticas, né? Ele fala isso aí pra gente. A zona econômica exclusiva vai até 200 milhas náuticas. Porém, caso o Brasil comprove ou o Brasil necessite além dessas 200 milhas náuticas, é permitido? É permitido. Então, com isso, olha aí na tela, o que é exposto pra gente nesse item está correto, perfeito. O Brasil ele pode estender mais se for comprovado que for para exploração econômica. Beleza? E o item 4 e o último, a gente vê que a soberania brasileira sobre a zona econômica distingue-se da soberania sobre o mar territorial. Uma vez que a zona econômica exclusiva, países estrangeiros têm completa liberdade de navegação, sobrevoo e exploração dos recursos naturais da plataforma continental. Peraí, então o cara vai chegar aqui e fala, vou pescar, e vou tirar petróleo. Ah, agora eu vou aqui fazer uma festa no mar. Não, não é assim. E o Brasil autoriza o quê? A passagem ofensiva. E aí pode explorar? Pode, desde que seja autorizado por quem? Pelo governo brasileiro. Então esse item ele se torna errado, beleza? Esse item ele se torna errado. Então certo ficaria 2 e a 3, a gente marcando aqui 2 e 3, letra C. Letra C de casa. Beleza? Próxima questão, SPSEX 2018. Uma questão muito boa essa, gente. Presta atenção aí como resolvê-la. Diz o seguinte: complete a lacuna do texto abaixo. O emprego de tecnologias avançadas direcionadas para a automação da produção visa aumentar a produtividade e intensificar a exploração da força de trabalho. Apenas um operário com o mesmo salário faz o trabalho de dezenas, proporcionando maior acumulação de capital. Nessa etapa, na dinâmica de produção industrial, foi implantada uma nova forma de organização do trabalho, no interior das fábricas chamadas de... Aí tem que completar, a gente tem uma lacuna aí. Continuando. Segundo esse tipo de organização do trabalho, o crescimento da atividade fabril está baseado na integração efetiva entre a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e de produção e sua aplicação imediata no processo produtivo. Galera, aqui a gente tem que focar em 2 pontos. Nós temos o sistema produtivo, que é o que a questão quer saber, e quais são os tipos de sistema produtivo. Então olha aí na tela, quais são os 2 principais métodos utilizados na indústria como sistema de produção? Nós temos o Fordismo e o Taylorismo, que iniciou lá na segunda Revolução Industrial. E nós temos aqui o Toyotismo, que surgiu quando? A partir da terceira Revolução Industrial, ou como também ficou conhecido, Revolução Tecnocientífica. Beleza? Ambos em períodos diferentes. Revolução Industrial aqui, a segunda a partir do século XX, essa aqui início do século XXI, final do século XX. Beleza? Aqui início do século XX. A questão aqui são identificar palavras-chave. Por quê? Olha para mim. O Fordismo tem características específicas. Quais são as características específicas do Fordismo? Pessoal, muito simples. A característica do Fordismo vai ser basicamente o quê? Primeiro, repetir, né? Você vai ser especialista. Você vai ter uma linha de montagem. Um funcionário faz uma única atividade. Tanto repetir, ele vai se tornar o quê? Especialista naquilo. Então, nós temos aí a especialização como característica principal. No Toyotismo é o contrário. É o famoso just in time. Olha aí como o inglês, professor, tá top, né? É o sistema just in time. Uau, professor, e o que é o sistema just in time? Pessoal, é produzir de acordo com a necessidade. Se eu preciso, por exemplo, de 5 carros vermelhos, eu vou produzir 5 carros vermelhos. Se eu preciso, por exemplo, de 10 carros rosas, eu vou produzir 10 carros rosas. Diferente do Fordismo e do Taylorismo, que eles produziam para estoque, beleza? E aí então nós temos esse sistema just in time. Além disso, uma rotatividade.
Hoje eu posso pintar carro, amanhã eu posso apertar parafuso, no outro mês eu posso ser um vendedor. No Fordismo isso não é possível. No Fordismo, se eu comecei apertando parafuso, eu vou morrer apertando parafuso. Beleza? E aí se liga na tela então para a gente destacar aqui algumas palavras-chave. Olha só. O emprego de tecnologias avançadas. Aí volta aqui. Dessas duas revoluções que a gente viu, a segunda ou a terceira aqui tem indústrias de tecnologias avançadas? A terceira, né, gente? Tanto que é a revolução tecnocientífica e tem a utilização aí, inclusive, de robotização, que tem os pontos positivos, mas também tem os pontos negativos. Então já tem aí na tela, ó, tecnologias avançadas, direcionadas à automoção da produção. Visa aumentar a produtividade e intensificar a exploração da força do trabalho. Apenas um operário com o mesmo salário faz o trabalho de dezenas. Um trabalho qualificado. Proporcionando maior acumulação do capital. Nessa etapa da dinâmica de produção industrial foi implantada uma nova forma de organização no interior das fábricas, chamadas de, segundo esse tipo de organização do trabalho, o crescimento da atividade fabril está baseada na integração efetiva entre a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e de produção e sua aplicação imediata em processo produtivo. Professor, então aí ele está exemplificando a alta produtividade? Não, porque ele quer saber o quê? Um novo sistema de trabalho. Então não pode ser esse, está errado. Uma produção desacelerada? Não, aqui a produção é mais acelerada. A gente percebe até que um operário faz várias funções. Está errado. Produção flexível. Item correto. Por quê? A produção flexível ela está ligada justamente a quem? O toyotismo. Beleza? É o sistema de produção do toyotismo. Produção rígida? Não. Produção global rígida? Não. Beleza? Não existem na flexível esse tipo. Então, toyotismo e flexível casam. É flexível porque o funcionário ele tem várias funções, ele consegue desenvolver várias funções e assim sucessivamente. Então, o item certo aqui, o item D. Galera, ponto importante, tá? Quando os senhores forem estudar essa parte de industrialização mundial, lembrem-se que hoje nós temos nas transnacionais as sedes e as filiais. Muitos países estão implantando suas indústrias nas filiais por conta de quê? Mão de obra barata, recursos minerais, mercado consumidor. E isso vai ser bom tanto para o país da sede, como para o país que recebe, porque vai gerar emprego. Mas cuidado, muitas dessas transnacionais se instalam são analisadas como trabalho análogos à escravidão, onde trabalham crianças, idosos, trabalham muito, ganham por peça e assim sucessivamente. Beleza? Só fica ligado nisso aí. Galera, então é o seguinte, encerramos aqui esse bloco. Valeu, galera, forte abraço, fui!